A gente já começa com o primeiro assunto. Vem, porque a coisa vai ser boa. E eu recebo hoje os representantes de Amor Exigente, Tatiana Rissotomi e Luiz Fernando Calduro, para conversarmos sobre dependência química. Seja bem-vinda. Uma alegria te receber, Luiz. Como vai você? Cada vez melhor. Muito obrigada por estarem aqui. E vamos lá para a gente aprender um pouco. Eu falei que a gente vai conversar sobre dependência química, tomada de atitude, mas tem tantos outros assuntos também, né? A começar pelo nome do Amor Exigente, porque eu acredito que tem tantas ONGs de nomes bonitos no Brasil, mas o nosso é o mais bonito de todos. Amor né? Exigente. O que significa amor exigente, Luiz? É um amor que realmente não é mais do que uma forma de amar, é a essência do amor, que é a gente tornar o outro forte, capaz de se defender do mal. Para isso, é preciso que a gente trabalhe, que ele seja autônomo. E muitas vezes os pais e as mães colocam sobre os filhos uma redoma de vidro e não permitam que eles cresçam e que eles adquiram a autonomia. Então, o Amor Exigente faz esse incentivo, olha, torne o outro forte. Agora é interessante você falar isso, né? Às vezes o pai e mãe colocam os filhos numa redoma de vidro, parece que isso está tão distante da gente, né? Mas ele está falando da gente mesmo. Às vezes a gente eu tô falando de mim. Numa redoma de vidro e a gente não faz por mal, obviamente, a gente nem percebe. A gente acha, às vezes, até que a gente é duro demais. Não é assim, Tatiana? Exatamente isso. Como é que é a sua história com o Amor Exigente? Eu conheci o Amor Exigente por indicação da minha psicóloga, que também já participou do Amor Exigente, em Ourinhos, inclusive, no interior. Eu estava num relacionamento amoroso e, infelizmente, ele fazia uso de cocaína e maconha. E eu não concordava com isso, mas como eu estava envolvida amorosamente, por mais que ela me desse orientações psicológicas, ela falou que eu precisava de um grupo de apoio para me identificar com pessoas que passavam pelo mesmo problema, porque eu me comportava de uma maneira inadequada. Ao invés de auxiliá-lo, eu acabava achando que eu deveria ser uma pessoa que eu salvaria. Mas o salvamento vem de alguns comportamentos meus que o Amor Exigente me ensinou a praticar e a vontade dele, né, é íntima de mudar. Então é uma via de mão dupla, é o meu comportamento e a vontade dele de mudar. E na verdade, quando a gente tem um problema assim, como o da Tatiana, talvez você tenha um problema parecido, pode ser que não seja seu namorado, seu marido, mas talvez um filho, um irmão, né, ou seu pai. Você pensa, puxa, mas ele que tem o problema, eu que tenho que ir para o Amor Exigente, eu que tenho que me cuidar e mudar minhas atitudes. E no seu caso, você viu que você precisava fazer mudanças. Exatamente. Ela falou que eu precisava ter a humildade de entender que determinados comportamentos meus alimentavam a doença dele. E o Amor Exigente e a terapia me ensinaram que eles têm uma doença instalada. Só que eu preciso me comportar de determinada forma a fazê-lo a se cuidar, a fazê-lo entender que é uma doença. Não é um problema simples. Há tratamento, mas é necessário, né, um grupo de apoio, o grupo, né, do Amor Exigente que me ensinou isso, né, a vivenciar os princípios básicos, os princípios éticos. Eu amo você, mas eu não concordo com o seu comportamento, com o que você faz. Então isso me alertou, né, e virou uma filosofia de vida para mim. Porque o meu relacionamento acabou, mas eu acabei encontrando amigos, né? E eu continuo, né, vivenciando os princípios do Amor Exigente na minha vida profissional, vida familiar e, se houver, futuros relacionamentos. Olha, e acontecerão, ou acontecerá, não sei se você espera que seja eterno, né, mas com uma nova Tatiana, porque a gente realmente muda, né, no Amor Exigente. Eu queria que você contasse um pouquinho, se você se sentir à vontade, sobre essas mudanças. O que tinha na Tatiana antiga que hoje já não tem mais? Quais foram as mudanças necessárias? Eu olhava a pessoa com muita pena, com muita dó, porque eu não enxergava o problema. Eu enxergava assim que eu deveria ser uma salvadora, mas o Amor Exigente falou, não, primeiro eu tenho que amar a mim para poder estender a mão para o outro. E também fortalecer determinados comportamentos que o outro tem, não deixar o outro me manipular. Por manipulação, seja amor, seja dinheiro, seja uma perda de emprego, sustentar uma pessoa, não é isso que o Amor Exigente ensina. Então, quando você fala que você se sentia uma salvadora, no caso, por exemplo, se ele perdia o emprego, você o sustentava? Teria que bancar, ajudar, mas não é dessa forma que tem que ser. A gente tem que mostrar que o outro tem que ter responsabilidades. Só que o problema do vício, o problema da doença faz com que eles não fiquem no emprego. Por isso que acaba as pessoas
trocando muito de emprego, perdendo até o próprio empresa, trabalhos, né? A pessoa realmente vai para a pobreza, mas é porque a doença está instalada. O que você fazia naquela época que hoje você olha e fala, como é que eu fazia desse jeito? Tem? Eu ficava enchendo a bola da pessoa, não queria enxergar, né, que os comportamentos que ele tinha fariam ele perder o emprego, ele não conseguia fechar um negócio. Porque a pessoa não tinha disciplina, não tinha honestidade. Então você, de alguma forma, achava que tinha que maquiar aquelas coisas erradas. Exatamente, que ele estava fazendo. Então você falava assim, não, mas você é maravilhoso, olha como você é competente, você pode, você consegue. Eu acabava enaltecendo o ego ao invés de focar o comportamento. Porque se ele não foi correto, se ele não estudou, se ele não se preparou, como que ele vai conseguir os frutos? Não tem como pegarmos atalhos. Nós não pegamos atalhos na vida. E por que eles pegam? Porque nós facilitamos. Nós não queremos enxergar que está lá instalado o problema. Isso e aí, hoje, se você estivesse nesse relacionamento, você faria diferente? Exatamente diferente. Como é que seria a sua conduta? Eu já enxergaria e falaria assim, você se preparou para o trabalho? Você dormiu bem? Você não bebeu? Você se comportou da forma correta? Você estudou para apresentar um trabalho para o seu cliente? Não. Eu falei, então como que você vai conseguir querer vender o seu trabalho se você não está preparado, se você não se preparou como uma pessoa normal? Não é só acreditar na sorte. Eles vivem muita sorte, não existe isso, existe um desenvolvimento. Você também não agia dessa forma porque você tinha medo do conflito? Eu não conhecia o conflito, eu achava que era assim, comportamental, mas não atrelado à doença vício, depois que eu percebi, porque é um conjunto. A gente não consegue discernir, só vivendo o amor exigente que você consegue saber o que é o vício, o que é o comportamento, mas eles estão entrelaçados. Por isso que os pais e as esposas, as namoradas, elas ficam perdidas, porque nós não conseguimos discernir. Talvez só um médico, né? Pelo estudo, tudo. Mas é mais complicado. Mas agora com o amor exigente eu consigo. E aí você disse, Tati, que apesar desse relacionamento ter acabado, você continuou no amor exigente e você tem feito mudanças que você hoje utiliza em toda a sua vida, inclusive na sua vida profissional. Exatamente. Me fala um pouquinho dessa nova Tatiana. Porque como eu acabava tendo assim, muita dó de determinados comportamentos das pessoas, hoje eu enxergo que às vezes a pessoa te manipula. Só que ela pode não estar usando, vamos supor, uma substância. Foi o que o Antônio às vezes vem aqui e fala. Às vezes o adicto vem, se livra da droga, mas ele continua sendo uma droga de pessoa. E hoje eu consigo identificar, infelizmente, as pessoas que têm comportamentos assim, não bons. Não vamos falar assim que a pessoa é uma droga de pessoa, mas a pessoa não tem um comportamento bacana. O amor exigente te ajuda a identificar isso, você se afasta. Porque você tem que andar com pessoas que têm hábitos e lugares bons. O amor exigente ensina isso. Então hoje eu já consigo fazer essa seleção. Como se eu vivo em sobriedade como as pessoas que largaram. Eu tenho que escolher pessoas e lugares bons para mim. Porque eu não posso ir para um lugar que vai me levar a ter comportamentos ruins. E existem pessoas com comportamentos ruins e que nunca experimentaram nenhum tipo de substância ilícita, né? Mas que tem um comportamento ruim. Aliás, a gente quando pensa em compulsão, são tantas compulsões, tem o hábito compulsivo às vezes de mentir, né? De procrastinar, de lamuriar, né? E tantas outras. De comprar, de trabalhar em excesso. Até de trabalhar em excesso, né? Pois não é, Cláudia. E a gente às vezes está falando de comportamento, pensamos assim, de comportamento adictivo, de um comportamento de pessoa que está no fundo do poço, de tanto usar drogas. Mas às vezes a gente que está se relacionando agora, Cláudia, com crianças pequenas, a gente pode perceber comportamentos negativos na criança que nós precisamos saber como lidar como adultos. E para isso nós precisamos nos autoconhecer e termos uma autoestima boa e fortalecida para podermos dizer não até para uma criança pequena, para um comportamento ruim de uma criança pequena. E se nós não temos esta preparação, a gente acaba sendo manipulado por uma criança de 3 anos de idade. Então, veja que o problema não é o comportamento do outro, o problema é o nosso comportamento. E o amor exigente nos liberta, abre os nossos olhos para que nós possamos ser, como diz o lema de cônjuge do amor exigente, sermos bons ímpares para depois podermos ser bons pares. A Tatiana terminou este relacionamento
mas se ela começou um novo ou vai começar um novo, agora ela não vai mais ter o mesmo comportamento da Tatiana, independente do escolhido dela. Olha que maravilhoso que é você estar aqui hoje trazendo esse assunto. Eu não sei qual é a sua história, minha amiga, mas talvez seja com você, né? E seja para você esse assunto. Eu sei que existem muitas mulheres em relacionamentos abusivos, muitas mulheres sofrendo relacionamentos e muitas pessoas desistindo desses relacionamentos e repetindo as histórias, né? Tem gente que já está no terceiro casamento e está sempre com o mesmo tipo de pessoa. Se a gente esperar no outro e não fizer a nossa mudança, a gente repete o padrão, né? Sim, repete agora o padrão. Você não cai mais nessa, porque Não. agora você não é mais a mesma Não Tatiana. sou a mesma e eu consigo enxergar os comportamentos, né? Hoje também já é mais difícil porque como eu estou vivendo também a sobriedade, as pessoas às vezes não querem compartilhar comigo porque eu não bebo. Mas como que você é feliz sem bebida? Eu falei, podemos ser felizes sem bebida. Mas a pessoa não aceita, porque ela atrela, né, a felicidade à bebida. Mas a felicidade está em nós, né? Em podermos dividir o que a gente sente, o que a gente pensa, não em objetos, né, ou coisas. E isso é difícil para a pessoa que está, às vezes, doente, né? Seja, né, no vício físico da cocaína ou do alcoolismo. E é difícil daí se relacionar. É verdade. Olha lá, gente. Agora, me chama a atenção porque existe uma dualidade aí, né? Luiz Fernando estava falando de autoestima e para a gente falar não, a gente precisa estar com a autoestima fortalecida, para a gente não ficar o tempo inteiro sonhando com a aprovação do outro, com o amor do outro. Em contrapartida, a Tatiana falou para a gente que ela tinha dó do outro, ela se sentia de alguma forma uma super-heroína, ela achava que ela ia salvar o outro. E a gente, nesse mundo, sempre pensa numa super-heroína forte, poderosa, com a autoestima lá em cima. Mas, na verdade, não é bem assim, né? As heroínas do mundo real têm a autoestima normalmente machucada e pequenininha, autoestima baixa, não é? Exatamente. Então eu acabava não querendo que ele soubesse dos meus méritos, com medo dele se sentir menor. Mas eu deveria dividir, né, as coisas boas que aconteciam na minha vida. Eu não dividia, porque eu falava assim, não posso nem falar de dinheiro, porque ele não está bem, se eu falar vai ser um problema. E não pode, né, porque um relacionamento tem que ter essa via de mão dupla. Você tem que estar bem, eu tenho que ficar feliz, você não está tão bem, eu tenho que respeitar, mas não humilhar, né, não diminuir. E ficar só enaltecendo o ego do outro também não é correto. Porque ninguém cresce, o relacionamento não Eu já cresce. fui exatamente como você já foi, Tatiana, e é muito interessante isso, porque a gente realmente tem essa soberba, né? A gente acha que dá conta, que é capaz e que vai proteger, coitadinho do outro, mas ao mesmo tempo, depois, com o tempo, eu fui entendendo, né? Que por trás dessa super-heroína que se achava e que tinha essa soberba, tinha alguém que também era muito carente, né? E dependia muito do amor do outro. Né? Dependia. Você, no Amor Exigente, foi curando também essa autoestima abalada? Hoje você é uma mulher que depende menos da aprovação do outro? Sim, dependo menos, bem menos, né? Eu consegui trabalhar isso em mim, que eu não preciso do outro, eu preciso estar bem por mim. Se o outro quiser a minha companhia, muito que bem, senão eu respeito. É como a gente também fala, quando a pessoa não quer o tratamento, a gente oferece. Você não quer o respeito, o seu momento. Nada é obrigado, mas então eu vou me retirar e vou ficar com as pessoas que pensam como eu e que se comportam como eu. Agora vamos lá, de volta aqui com o nosso bate-papo. Nesse meio tempo, vocês pensaram em alguma coisa que a gente não falou, Eu pensei, Luiz? sabe o que, Cláudia, que o amor exigente não tem fisicamente, mas é como que se tivesse um armário na porta onde as pessoas chegam e deixam sua capa de super-herói. Porque elas passam a entender que elas são apenas gente, que os recursos delas são limitados e que elas podem e devem fazer tudo aquilo que for bom para elas e para os outros, mas dentro de um limite. Não é? Eu penso que isso é algo que a gente precisa descobrir na vida da gente, senão a gente está sempre esbaforido, a gente está sempre naquela situação de achar que fez, mas que tem ainda tanto por fazer. E aí acaba criando cônjuges folgados, filhos folgados, às vezes até pais folgados que já estão na terceira idade.
E nós precisamos fazer o que precisa ser feito, mas deixar que o outro também faça a parte Foi dele. muito importante você falar isso. E, na verdade, não é só folgado, porque às vezes a gente está tão na capa de super-herói, a gente se sente tão mais forte, que a gente fala, tudo bem dele ser folgado, eu aguento. Não, a gente faz infelizes. Filhos folgados e infelizes, cônjuges folgados e infelizes. Porque, de novo, como o Luiz Fernando falou, quando a gente dá para o outro aquilo que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro, a gente diminui o outro. Então, pensa você, mãe, pai, namorada, esposa, você não tem o direito de fazer o outro se sentir um nada, um lixo. Porque Tatiana falou, ela não contava as vitórias dela com medo de que o namorado se sentisse pequeno, mas ele se sentia muito menor por perceber que ela o protegia, não é verdade? Exatamente. Isso é muito sério. Porque o papel inverte, eu acabava me tornando uma mãe, ele já tinha uma mãe. E eu me tornei uma mãe, daí o relacionamento realmente acabou. Claro. Porque eu acabava protegendo, né, como um amor maternal. Pois é. Não e era um é amor o de caso, relacionamento, que não é o caso. Olha, temos perguntas, já vou pedir para colocar na tela, você que mandou, presta atenção. A Judite diz assim, desconfio que o meu filho usa maconha. Quais sinais devo ficar atenta e como lidar com isso? Quem quer responder? Bom, eu diria que se ela desconfia é porque ele usa mesmo, porque a mãe tem um radar de mãe, ele não se engana, não é? Mas é importante perceber que a maconha é uma droga que traz uma amotivação. Então, se o filho ia bem na escola, ele para de ir bem na escola. Se ele gostava de fazer atividades, ele acaba ficando mais quieto. A parte alimentar também muda muito, desorganiza a alimentação dele. Ele acaba comendo doce junto com salgado, os olhos estão sempre vermelhos. Então, há uma série de sinais. Há o famoso kit maconha, que sempre está nas mochilas deles, que é um colírio para clarear o olho, que é o papelzinho para enrolar a droga. Então, os pais precisam ficar realmente espertos. Dizemos no Amor Exigente, pais acordem, cada vez mais temos menos tempo para agir. É verdade. Vamos lá, quanto antes o pai e a mãe agem, num caso como esse, melhor é a recuperação, Luiz? Sim, e também a importância de vir para um grupo, porque quando está nessa desconfiança, e de repente pode até ser que não esteja, mas é importante que a mãe e o pai troquem experiências com outras famílias. E aí as coisas vão se clareando, não é? E aí vai dando um procedimento, o caso vai... Uma sequência, né? Aquilo que a família precisa fazer. Perfeito. Quer complementar, Tati? É exatamente isso, e é bom porque ela vai ouvir depoimentos, né, de mães que passaram pela mesma situação e tomaram atitudes, então que ela pode tomar determinadas atitudes sem sentir culpa. Né? Isso que é o importante, os pais sentem muita culpa, ou as esposas, as namoradas, ninguém é culpado, todo mundo faz o seu melhor, só que frequentando o Amor Exigente, você vai conseguir o seu melhor e sabendo que vai ter bons resultados. Perfeito. Muito bem. Próxima pergunta é do Evandro e ele quer saber como posso entrar no grupo do Amor Exigente. Nossa, é tão difícil, Cláudia. A porta do Amor Exigente é o lugar mais importante do nosso grupo. Ela está sempre aberta, com voluntários de braços abertos, que acolhem você bem. Você só precisa saber aonde que tem um grupo de Amor Exigente. Então agora nós temos até um aplicativo, viu, Cláudia? Ai, que legal! Pode baixar lá e aplicativo Amor Exigente. O Amor Exigente está disponível no Play Store, Android, é isso? Não, por enquanto só para o Android, Só ainda para Android. para o Apple ainda não. E aí lá você já vai ter uma forma de encontrar um grupo de Amor Exigente. Ou a mais tradicional, que é no nosso site, tem lá o Localizaê, e tem até ainda o WhatsApp, que a Tininha voltou a atender com tanto amor e carinho, que ela vai poder indicar onde é o grupo mais perto da sua casa, e o WhatsApp é o 19 25 19 6555. Então é só chegar e pronto, está já fazendo parte de uma grande família, a família de Amor Exigente. É uma família linda, não é, Tati? Sim, uma família linda, e nós respeitamos também muito os princípios e principalmente às vezes o pai ou a esposa, a namorada não quer se expor, também nós respeitamos o sigilo, o que nós conversamos lá, os depoimentos que nós ouvimos lá, fica por lá. Então a pessoa pode ir tranquila, com o coração aberto, que ela vai ser muito bem aceita. Perfeito, é um grupo de qualidade de vida.
Eu, às vezes, ouço as pessoas falando, mas eu não estou precisando de amor exigente porque eu não estou usando substância ilícita, eu não tenho nenhum comportamento compulsivo. Na verdade, é para todo mundo. É para você ser feliz, é para você se encontrar, é para você aprender a viver. Tem a música que fala, é preciso saber viver. É preciso saber viver. Preciso, gente. Amor exigente é uma escola, né? Dona Mara tem definido o Amor Exigente ultimamente como um programa comportamental que busca qualidade de vida. Então, nós estamos aqui no mês 6 falando de comportamento, que é o princípio básico do mês, né? E o nosso lema, que nada muda se eu não mudar, já nos preparando para que no mês que vem a gente possa tomar atitudes, não é? Mesmo sabendo que essas atitudes criam crises, mas nós gostamos de crise no amor exigente, porque aí a gente sai daquela zona de desconforto que a gente estava vivendo e passa a ter a possibilidade de uma mudança positiva. Porque é a crise que pode gerar uma mudança positiva. Exato. Olha que legal. E eles vão te preparar até para a crise, tá? Só nota 1000. Eu vou te falar, o site é amorexigente.org.br, entra lá, amorexigente.org.br, para você saber qual é o grupo mais próximo, como o Luiz Fernando disse, coloca localiza aí, e aí você já encontra o grupo mais próximo da sua casa. Mesmo assim, se você tiver dúvida, você entra em contato através do WhatsApp, por exemplo, que é muito prático, que é o 1925196555, 1925196555. O Instagram é Amor Exigente Oficial, e a Tati está com o livro Prevenção com Amor Exigente, que é uma leitura fantástica, não é? Importantíssima. Excelente, importantíssima, porque já tem a prevenção e também tem a orientação para quem já tem o problema instalado. Como o caso, né, que essa moça que pediu uma orientação nossa. Então, está muito convidada para ir. Muito obrigada, amei te receber. Volte Obrigada. outras vezes, Luiz Fernando. Obrigada também. Cláudia. Uma ótima tarde para vocês. Para você também, Cláudia. Com força Fé e alegria.